Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Maquiando Cliente. Fazia tempo, né, que eu não gravava. Dessa vez é um Maquiando Cliente pele madura. Infelizmente, eu perdi a parte da pele dessa maquiagem, tá? Eu deixei aí o comecinho só pra vocês verem o antes dela. E no meu celular ficou salva a parte da base, mas eu achei que não fazia sentido eu postar a parte da pele sem a parte de selar, né? Então eu só deixei ali o comecinho para vocês verem o antes dela. E aí eu pulei para os olhos, tá? Que do olho ficou tudo salvo no meu celular. Meu celular tá uma loucura e ele não tá salvando direito os vídeos, né? Infelizmente. Mas aí eu só mostrei ali pra vocês que eu fiz uma camadinha bem fininha com o corretivo da Maquiê, tá? Não apliquei muito porque eu já tinha aplicado ali, eu peguei meio, só fingi que apliquei mesmo. Dei acabamento com a esponjinha e depois eu venho com um primer de sombras, tá? O Eden da Urban Decay, que é um dos meus mais novos investimentos para maquiagem. Fazia tempo que eu queria comprar ele, mas ele é um produto mais carinho, né? Então eu acabei investindo agora há pouco tempo. E tô aplicando ele com a esponjinha, tá? Na lateral, ali nos cantinhos, não em cima do Eden, só na parte de fora, eu aplico um pouquinho de pó translúcido, mas é só uma sujeirinha, tá? Em cima do Eden não tem necessidade, porque ele já é mate. Vou começar com o primeiro tom de sombra, que é esse marronzinho que eu uso bastante, né? Da Venus XL da Lime Crime. E eu pego essa sombra com um pincel bem de pezinho. Esse pincel é 143 da Dai. Ele é um pincel de esfumar, mas pontudinho. Então eu pego bem de pezinho para pegar só na ponta do pincel mesmo a sombra. E aí vou fazer os 3 pontinhos ali marcando o olho dela. Faço um no final dos cílios, outro no ponto alto do olho dela, ali no centro do olho, e outro pontinho no início da sobrancelha, tá? Esses pontinhos servem só para guiar a gente mesmo. Se não quiser fazer, não precisa, mas ajuda na hora de fazer o formato do olho. Nesse dia tava muito quente, tava tipo quase uns 40 graus aqui na cidade, e aí nós tava com o ventilador ligado, ó, pode ver que tem umas horas que bate o vento no cabelo dela, porque a gente tava com o ventilador ligado e ela tava suando bastante também por causa do calor, então eu liguei pra, né, a gente conseguir fazer a maquiagem. Voltando ali a sombra, eu vou pegando essa sombra marrom mais clarinha com o pincel e vou intensificando ali fazendo o contorno do olho, tá? Primeiro eu intensifico essa sombra, eu não venho esfumando. Pode ver que o meu movimento, ele é curtinho, porque eu pego e vou aplicando essa sombra no local ali, e depois eu pego mais e aplico mais. Ó, voltei ali, já tá em todo o local que eu quero essa sombra, só agora eu tô crescendo um pouquinho essa sombra no canto exterior ali do olho dela, tá? Pra deixar um pouquinho mais alto esse olhar, porque eu tinha deixado a sombra um pouquinho mais baixinha. Mesmo pincel, tá? Aí depois eu venho com o pincel 81030 da Ico, que ele é um pincel bem fofinho de acabamento também, comprei agora há pouco tempo. E eu pego essa mesma sombra com a lateral dele e vou varrendo pra fora, sabe? Pra fazer a transição ali dessa sombra marrom pro tom de pele. E aí vou aos poucos pegando a sombra e varrendo assim pra fora, sempre com sombra, pra mim não tirar a intensidade do pigmento que tá ali no olho dela, tá? Eu só quero esfumar. Depois eu vou pegar esse segundo tom de marrom, que é um tom que eu uso bastante também da paleta, né? Com o pincel 141 da Dai. E agora eu vou intensificar ele mais no cantinho externo do olho dela, tá? Só até a metade. Eu amo fazer essa maquiagem, eu só vario, tipo, o delineado, sabe? Às vezes eu faço com delineado infinito, às vezes eu faço sem delineado, às vezes eu faço com delineado gatinho. Quando a pessoa não sabe muito o que quer fazer, mas me diz que gosta de brilho, mas não quer muito carregado, é nesse estilo de maquiagem que eu me jogo, sabe? Eu acho que fica muito bonito, assim, com o esfumado um pouquinho mais aberto no canto interno, uma sombrinha com brilho no meio e no cantinho interno mais clarinho, sabe? Eu faço muito aqui para atendimento. Aí voltando ali, né, tô intensificando esse tom de marrom mais escuro e depois eu volto com o 143 da Dai e sujo a pontinha do pincel com um tom mais claro para fazer a transição desse tom mais escuro com mais claro, sabe? Vou varrendo ali, fazendo um esfumado bem bonito. Quem quiser escurecer um pouco mais pode vir com um terceiro tom de marrom, mas eu deixei só nesses 2 tons mesmo, tá? Peguei de novo a minha esponjinha e o primer Eden da Urban Decay e dei uma limpadinha ali no início do olho dela, só para eu aplicar as sombras mais clarinhas e deixar um pouquinho mais alta, sabe? Porque o meu esfumado desceu um pouquinho, então eu dei uma apagadinha com o Eden. E é bom que ele gruda mais e pigmenta bem mais a sombra também, né? Peguei a sombra
Desculpa, engasguei aqui. Peguei a sombra na cor Baby da Poá com um pincelzinho de aplicação de sombra. Esfrego bem o meu pincel para sair bem essa sombra e vou aplicando ali, dando batidinhas só no cantinho interno do olho dela, subindo de encontro com aquele primeiro tom de marrom que eu tinha deixado esfumadinho no início do olho, sabe? Venho com essa paleta da Morphe, esse tom de dourado, o mesmo pincel, e vou aplicar no centro do olho dela, tá? O cantinho externo ali do olho dela, pode ver que eu deixei abertinho, sabe? Eu não puxei o marrom, eu deixei ele mais abertinho. Não sei se vocês vão me entender o que eu tô falando, mas acho que ali na maquiagem dá pra ver, sabe? Então eu desço um pouquinho com esse tom de dourado também pra cobrir ali e vou esfumando, né, a transição entre o douradinho e a sombra clarinha da Poá. Vou fazer a parte de baixo do olho dela com o pincel W907 da Macrylan e a pomadinha para sobrancelha da Avon, se eu não me engano é o castanho escuro, que ele é um tom mais avermelhadinho, sabe? E eu aplico ali só na raiz dos cílios dela, não aplico dentro da linha d'água, porque na linha d'água eu deixei clarinho, tá? Eu gosto bastante de usar a pomadinha assim no lugar do lápis marrom. Mas pode ser lápis marrom também, pode ser corretivo, o corretivo da Maquiet também serve. Faz as tuas adaptações aí. Dei uma esfumadinha ali nessa pomadinha e depois eu vim selando com o tom de marrom mais escuro com o mesmo pincel da Macrylan. E para esfumar a bordinha dele, eu venho com o pincel 130 da Dai e pego, que nem eu fiz com o outro pincel pontudinho de esfumar, sabe? Eu pego de pezinho na pontinha dele e na hora de esfumar eu esfumo com o pincel mais deitadinho, assim como dá pra ver ali no vídeo, sabe? Que eu acho que fica melhor esfumado assim do que eu vim com o pincel de pé. Agora eu pego um pouquinho do Eden e raspo aquela sombrinha clarinha que eu tinha colocado no início do olho dela. Eu dou uma raspadinha e coloco ali na plaquinha junto com o Eden, misturo, daí limpo a linha d'água dela e aplico essa misturinha do Eden com a sombra clarinha dentro da linha d'água, tá? Pode ser corretivo clarinho também, só que o Eden ele dura muito mais, porque ele seca, né? Então ele dura muito mais. O corretivo geralmente vai vazando, né, no olho, porque ele é mais cremoso, mas pode ser corretivo também. Vou voltar para a parte de cima do olho dela, vou aplicar o glitter que eu usei é o SM06 da Secret Makeup, e a colinha de glitter é essa cola em creme da Nath Capello, tá? Eu tenho gostado bastante dessa colinha, que ela é um pouquinho mais translúcida do que a da NYX. A da NYX fica um pouquinho branquinho, dependendo da quantidade que tu usa, sabe? E essa daí não, ela fica bem translúcida mesmo. Apliquei a colinha com um pincel mais fofinho. E com esse mesmo pincel, eu deixo essa colinha bem esfumadinha, tá? Daí com esse mesmo pincel eu aplico o glitter. Vou pegando e aplicando aos poucos, de baixo pra cima, pra eu concentrar maior quantidade embaixo e nas bordinhas menos quantidade de glitter pra ficar esfumadinho. Esses glitters fininhos é bem mais fácil de fazer transição. Vou fazer tipo um delineado esfumado na raiz dos cílios dela e para isso eu vou usar o BT Velvet da Bruna Tavares na cor preta, tá? Poderia ser um delineador em gel, só que o delineador em gel seca mais rápido e o meu como tá acabando, então eu preferi usar o BT Velvet pela facilidade e também porque eu não queria gastar o meu engote, sinceridade. Mas o BT Velvet é muito bom para quando a gente quer esse efeito, sabe? Mais esfumadinho assim, e ele é bem pretinho também. Então, eu aplico primeiro ali na raiz dos cílios dela com um pincelzinho chanfradinho. Depois eu venho com esse pincel que ele é mais molinho para ir esfumando as bordinhas, tá? Esse pincel, ele é um pincel Xing Ling, não tem marca, então não tem como eu falar pra vocês. Mas ele é um pincel bem pequenininho e bem molinho, que eu uso ele pra esfumar, assim, detalhezinhos, sabe? Eu gosto muito dele. Depois eu venho com o tom de marrom mais escuro que eu tinha usado, esse mesmo pincel que eu usei para esfumar o delineado, e vou aplicando ali na bordinha desse delineador só para selar, tá? Eu não fiz mais nada, eu só fiz isso. Quem quiser pode aplicar um pouquinho mais de sombra preta em cima da parte preta, né, do delineador. Mas eu achei que não tinha necessidade, então eu deixei só assim, esfumadinho, só a borda mesmo. Colei uns cílios postiços nela ali, que ele é um cílios estilo mink, mas ele é bem pequenininho e bem curvadinho. Ele é muito bonito, mas não sei falar modelo pra vocês também, porque o meu é bem velhinho. E apliquei um batom vermelho nela. Esse batom é o batom da Bruna Tavares, o na cor Bruna, né? Ficou muito bonito, achei que essa maquiagem ficou muito natalina, né? Muito festa de final de ano. Eu gostei bastante. Pena que eu perdi a parte da pele, porque tava muito legal. Mas outro dia eu gravo e posto aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos. Tchau!